Estudo bíblico, conselhos de quem? Vamos lá? Glória a Deus, já temos ouvido boa parte desse estudo que está baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 até o 28, são os últimos versículos desta carta. Já vimos alguns detalhes, vamos passar rapidamente só para os irmãos recapitularem e terem lembrança do que já foi tratado. Vamos ver se passa. Travou. Não, que o passarinho queria voar. Vamos lá. Já vimos isso aí. Estudamos o versículo 20 a semana passada. Agora estamos com o versículo 21. Semana passada foi sobre profecia. Paulo diz: não desprezeis as profecias, no versículo 20, já estudamos. Vamos estudar o versículo 21, que apresenta outro conselho da parte de Paulo. Deixa eu ver se passa. A pilha deve estar fraca. Não sei se é a chuva, não. Vamos lá adiante. Muito bem. Vamos lá. Ok. Voltamos ao versículo 21. Aqui. Examinai o que, irmãos? Tudo. Retende o bem. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: examinem tudo, fiquem com o que é bom. Na versão de Almeida, século 21, é uma outra versão muito boa, recomendo ela também para os irmãos que gostam de pesquisar. Ele diz, foi traduzido o versículo: mas examinando tudo, conservai o que é bom. Aqui o apóstolo Paulo ele fala acerca da liberdade que o cristão tem de examinar, aqui tem o sentido de, a palavra tem o sentido de investigar, não investigar como um detetive investiga, mas investigar no sentido de buscar conhecer a verdade. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz: examinem tudo, retende o que for bom. Examinai tudo, retende o que for bom. Na verdade, o versículo 21, ele está relacionado ao versículo 20, que fala sobre a profecia, o texto esse que nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo a semana passada, não é? Sobre a profecia, alguns ensinos que o Novo Testamento apresenta acerca desse dom tão maravilhoso, tão importante e significativo, não é, que está presente na igreja desde o Pentecostes até os dias atuais. E o versículo 21, ele está relacionado ao versículo 20. Quando Paulo diz: examinem tudo, fiquem com o que é bom, na verdade ele está querendo dizer que, em relação à profecia, o crente precisa ter aquele espírito investigativo ou investigador para conhecer a fundo o que foi profetizado. E aí nós vimos a semana passada que Paulo chega a orientar a igreja lá de Corinto, e por extensão a nós, que depois que alguém profetizar, 2 ou 3 julguem. Ele lá não diz o que deve ser julgado, se é a profecia, se o profeta. Eu opto pelas duas opções. Eu digo que tanto deve ser julgada a profecia, como também deve ser julgado o profeta, para se chegar a uma conclusão. E aí esse versículo 21 é como se fosse o fechamento do versículo 20. Examinar tudo. Examine, ouça a profecia, veja o que foi dito, meça palavra por palavra que foi proferida,
Veja se foi para você, veja se foi para outro, veja se a sua situação, estou falando em relação à profecia, sua situação atual ou no momento que a profecia foi proferida, se a sua situação espiritual, ou moral, ou física, enfim, material, se enquadra dentro daquela profecia. Se não se enquadra em nenhum desses aspectos, você não deve se preocupar, porque certamente a profecia não foi direcionada a você, foi direcionada a outra pessoa e tudo mais. Por isso que Paulo dá essa liberdade, esse conselho que demonstra uma liberdade que o crente tem, não é? Estabelecida pelo próprio Deus, franqueada pelo próprio Deus através da sua palavra, de examinar tudo o que for falado em tom profético. Examinando tudo, chega-se a uma conclusão. É assim ou não é, irmãos? Quando a gente examina, quando a gente investiga, quando a gente ouve direitinho, então nós vamos raciocinar. Porque a nossa fé não é uma fé cega, como por exemplo a fé dos muçulmanos, que eles chegam a se auto-explodir, não é? Para matar-se a si mesmo e a tantos quantos estejam perto deles. É uma fé cega, é uma fé baseada em obras e em crenças radicais, mas a fé cristã não. A fé cristã é uma fé que precisa ser raciocinada. Tudo que se for dito no púlpito da igreja ou no seio da igreja, principalmente no que diz respeito à profecia, cabe a mim e a você ouvirmos. Tudo bem, vamos ouvir. Ouvimos, vamos raciocinar. Se está respaldada a profecia pela palavra de Deus, se enquadra dentro dos objetivos da profecia. Quais são os objetivos da profecia? Quem lembra-se? Edificar, exortar e consolar. Se a profecia se enquadra dentro desses aspectos bíblicos, então já é um ponto positivo para ela. Se foge, se é de ameaça, se é de coação, ao coagir alguém a fazer isso ou aquilo, já não procede da parte de Deus. A profecia verdadeira, que foi inspirada pelo Espírito de Deus, ela se enquadra, ela tem características estabelecidas pela palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então, depois que você examina tudo, analisa, raciocina, e como eu ia dizendo, a fé cristã exige isso, e a Bíblia manda. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, não é? Ele fala do culto irracional ali, não é? Culto racional. O culto que nós prestamos a Deus não é um culto feito de qualquer forma, de qualquer maneira, aleatoriamente, né? Desordenadamente, não. O culto, para ele agradar a Deus, ele tem que ser feito de forma racional. Eu uso o Espírito, eu uso a fé, mas também eu uso a minha razão, eu uso o meu bom senso. Eu uso o meu bom senso para o culto a Deus a partir do momento que eu adentro por essas portas, não é? Então, o crente tem a forma de orar. Concorda comigo, irmãos? Tem a forma de orar o crente. Nada que chama a atenção, nada que escandaliza deve estar presente na forma de orar, não é? Por exemplo, orar com a face no chão. Isso não é uma atitude, ou um comportamento, uma postura, melhor dizendo, conveniente para o ambiente do culto da igreja. Você ora com a face no chão, no pó, como recomenda a Bíblia, no quarto da sua casa, com a porta fechada. É só você e Deus, não é? Então não precisa ninguém botar uma banca na cabeça e sair orando e chamando a atenção para si. As coisas de Deus são coisas discretas. A forma de glorificar a Deus também, irmãos. Até a forma como o crente glorifica a Deus demonstra equilíbrio na sua razão, no seu bom senso, não é? Não precisa haver exageros na glorificação do nome do Senhor. Amém? Porque senão pode haver aquilo que há escândalo.
Há momentos que você glorifica a Deus baixinho, só para você e Ele. Há momentos que você glorifica a Deus e quem está do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás, ouve. E há momentos quando há uma verdadeira explosão da manifestação de Deus, que aí o crente extravasa, mas mesmo nesse extravasar das emoções espirituais, da alegria espiritual, mesmo nessa situação de muita alegria espiritual, o crente precisa ter seu equilíbrio, não precisa botar a cadeira na cabeça, não precisa cair rolando, não precisa subir pelas paredes, pular a janela, dar pirueta, plantar bananeira, nada disso. A vida cristã, o testemunho do crente, principalmente no momento do culto, é de equilíbrio. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu era um novo convertido, nos meus 15 anos de idade, um dia na escola dominical, a juventude da igreja estava buscando avivamento, não é? Estava buscando avivamento, então havia oração na escola dominical, na igreja, aos domingos, de 7 da manhã até as 9 horas, o momento do início da escola dominical. E a mocidade chegava toda, glória a Deus, e aí eu, novo convertido, estava também nesse meio, buscando a Deus. E um dia, já iniciando a escola dominical, muitos jovens continuaram orando, e eu também continuei, e me veio uma alegria tão grande do céu. Aí eu peguei no encosto da banca, eram aquelas bancas de tirinha, eu botei meus dedões lá e fiquei balançando, batendo a banca, batendo o encosto da banca na parede e chamando a atenção, mas eu era um novo convertido, ainda muito adolescente. Então o nosso pastor pediu para um diácono descer e ir lá onde eu estava, porque é dever do pastor ensinar, não é? Tem pessoas que não têm condições de dirigir igreja, porque gosta de agradar demais, não é? Não vou dizer não, porque entristece aquele, não, irmão. Quando o pastor, quando o líder ensina a palavra de Deus, ninguém se desvia, ninguém se entristece, ninguém fica com raiva. Aquilo que aparentemente foi uma grosseria do pastor, uma forma rude dele abordar e tal, não é? Para alguém, da cabeça de alguém, Deus faz aquela pessoa que foi o alvo da correção, da demonstração, aceitar e se enquadrar perfeitamente. Então o diácono desceu, eu estava lá batendo tal, aí o diácono falou aqui no meu ouvido: o pastor mandou lhe dizer, irmão, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Só disse isso, não disse mais nada. Eu entendi, apesar de não ter o pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia, naquele momento Deus me fez entender, e eu logo associei, eu digo, esse extravasamento que eu estou fazendo aqui. Aí fui me aquietando, não me entristeci, não me desviei, não perdi meu fervor espiritual, certo? Pelo contrário, a partir de então passei a ter equilíbrio. Vocês podem ver, Jesus derrama poder, tem gente que dá cambalhota, faz pirueta, planta bananeira, pula janela, aquele extravasamento terrível. Mas eu estou aqui no púlpito. Será que não dá vontade de eu também plantar bananeira, pular, correr, gritar? Dá, mas só que essa fase passou. Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora que cresci, já não faço mais as coisas de menino. Então o culto é um culto racional. E tudo que ocorre no culto precisa ser raciocinado. Certo? Por isso que Paulo diz, examinem tudo, mas retenha o que for bom, porque você não pode ser como aquele peixinho que chamam ele de piaba. Quem conhece a piaba aqui? A piaba não pode ver nada branquinho ser jogado em cima, que ela só pega, pensando que é um pedacinho de pão, de trigo. Se jogar farinha, ela sobe e pega. Se jogar um pedacinho de pão, ela vai lá. Se jogar uma folhinha de papel, ela vai lá e pega. Se jogar um pedaço de isopor, ela vai e pega. Porque para ela, o que é branco, na mente dela, no pouco raciocínio dela, como ser irracional até, parece até uma contradição, né? Na sua limitação de raciocínio, ela acha que tudo que chega lá em cima, na superfície, pode alimentá-la. E não pode. Nem tudo alimenta.
Nem tudo que você ouve no rádio, está lá o pregador fervoroso, bota agora um copo de água em cima do rádio, e quando eu fizer aqui a oração forte, beba que você vai ficar curada, os seus caminhos vão ficarem abertos, e vai chegar bênção daqui, bênção dali e tal. Antes de você colocar o copo com água em cima lá do seu receptor, seja o rádio, televisão, examine se aquilo tem base bíblica. Nós estamos vivendo em uma época que o povo de Deus não quer mais se dar ao trabalho de examinar as coisas, aquilo que alguém diz que é espiritual, em forma de doutrina, ou que de manifestações espirituais, aparentemente espirituais. Não, é de Deus, tudo é de Deus, é de Deus. Essa expressão até virou um jargão, um ditado evangélico, é de Deus. Já viram isso? Já ouviram? Quem já ouviu? É de Deus. E nem sempre é de Deus, irmão. Nem sempre é de Deus. Certo? Se Deus na sua palavra manda examinar tudo, porque nem tudo é dele. Nem tudo é dele. Nem tudo que reluz é ouro. Não tem o ouro do Juazeiro, né? Leva lá para o Orive o ouro do Juazeiro para tu ver se ele... Quando botar lá na soda cáustica, fica só aquele negócio preto, aquele arame preto. É só aparência. Glória a Deus. Então nós precisamos examinar o que nós ouvimos em forma de profecia. Precisamos examinar o que nós ouvimos em forma de doutrina. Quem já leu a história dos crentes bereanos lá em Atos dos Apóstolos? Poucos, né? Mas diz que Paulo não foi outro, não, foi Paulo, o doutor dos gentios, o grande apóstolo Paulo. Ele pregava e ensinava lá no culto para os crentes que moravam na cidade de Bereia, e quando ele chegava em casa, cada um pegava a Bíblia, vamos ver se Paulo falou a verdade. Estavam desconfiando de Paulo, estavam pondo em dúvida a pregação de Paulo, a idoneidade ministerial dele, de forma alguma. Eles estavam examinando para terem mais segurança na vida espiritual. Não é porque o missionário fulano, não é porque o apóstolo Beltrano, não é porque o bispo Cicrano disse, mandou fazer, que eu, cego como a piabinha, vou e faço. Não, senhor. Não é porque o pastor Laelson, vou jogar agora para mim, ensinou lá no púlpito da igreja isso ou aquilo, que eu tenho que fazer, sem examinar. Não é porque o seu professor, a sua professora da escola dominical, a irmã do círculo de oração, o diácono ou o presbítero ou o auxiliar da igreja, ou o missionário ou o pregador que veio, que deu uma doutrina, que disse, que ensinou, que orientou algo, e você vai fazer sem questionar, porque aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, ali é um vaso, ali é um instrumento. Amém, que seja mesmo tudo isso que você está dizendo, mas a palavra manda fazer o quê? Examinar. Quem examina não é enganado. Quem examina não fica embriagado doutrinariamente falando. O que é uma pessoa embriagada doutrinariamente? Houve aqui uma doutrina é ensino. Houve aqui um ensino, houve na igreja um ensino, quando chega em casa, liga a televisão, lá tem outro dando ensino, de manhã, enquanto está se preparando para sair, liga o rádio, tem outro lá dando ensino. Na igreja você ouve um ensino, uma doutrina, na televisão outra, no rádio outra, chega na sua repartição de trabalho, no seu ambiente de trabalho, de estudo, alguém que também se diz evangélico, porque hoje a gente encontra evangélico até com um olho só no meio da testa. A coisa mais abominável que tinha no passado, quando há mais de 30 anos atrás eu aceitei Jesus, era esse nome crente.
Quem alcançou isso aqui? Quem alcançou? Pô, é todo mundo novo convertido aqui? É? Ou vocês não estão entendendo a pergunta? Eu estou dizendo assim: quem alcançou o tempo, estou perguntando, quem alcançou o tempo que o nome crente era abominável? Quem alcançou esse crente, esse tempo? Muita gente. Minha mãe, quando eu cheguei em casa da igreja, com 15 anos de idade, e disse a ela: sou crente agora. Ela botou as mãos assim nos quadris e disse: como é a história? Você entrou para aquela lei maldita, não vai ficar de jeito nenhum, você é de menor idade, quem manda em você sou eu, se você teimar com essa história, vou bater. E fez uma ameaça tremenda, porque ser crente, há mais de 30 anos atrás, era uma coisa terrível, era algo terrível, ninguém aceitava essa história de crente. Tinha gente que nem na frente de uma igreja evangélica passava. Mas hoje não. Hoje todo mundo diz que é crente. Até mesmo aquele que não é crente. Vem uma vez no culto perdido, mas logo lá fala: não, agora eu sou evangélico. Não, agora eu sou evangélica. Agora eu estou participando lá de uma igreja. E tal. Outro dia eu estava em um supermercado aqui da cidade e eu vi uma senhora já aí da terceira idade para frente, ela muito bem arrumada e tal, e uma senhora muito vaidosa, e ela encontrou-se com outra amiga, eu lá assim à parte, e a ouvi dizer para outra: ah, fulano, eu agora sou evangélica. É mesmo, sou evangélica agora. Eu estou numa igreja, lá é bom demais, lá a gente dança, lá a gente levanta os braços, olha, lá não tem esse negócio dessas doutrinas da Assembleia de Deus, não. Irmãos, nós precisamos ouvir, nós precisamos ver, nós precisamos estar sintonizados com as coisas de Deus, mas com esse espírito, com esse propósito, com esse espírito investigativo. Vi alguma coisa, agora eu vou examinar. Eu vou examinar a vida de quem falou, se é realmente um homem de Deus, se é realmente uma mulher de Deus. Eu vou examinar se é uma mulher de oração, um homem de oração, se dá um bom testemunho, se a esposa testifica por ele, se as vizinhas dão testemunho por ela de que é uma verdadeira mulher convertida, não é? Se é uma pessoa de oração, que não perde o culto, que está presente, que é uma pessoa consagrada a Deus. Eu vou examinar tudo isso, para então eu tirar as minhas conclusões. Estão entendendo, amados irmãos? Examinai tudo, retende o bem, retenha o bem. Reter, o que é reter? É guardar. O que é bom, eu vou ouvir, eu vou ver, e aquilo que eu concluir que realmente é bom, eu vou guardar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, e o versículo 11, escrito por Davi, o grande rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que Deus, na sua palavra, manda examinar tudo e reter apenas o que for bom para você e para mim? Porque há manifestações que não são da parte do Senhor, não procedem de Deus. Há manifestações que aparentemente são espirituais, mas quem tem o discernimento de Deus na sua vida, logo detecta que aquilo não procede de Deus. Aqui, não aqui nesta igreja, aqui em Maceió, em uma de nossas congregações, todas as vezes que o dirigente ia ler a Bíblia, estava o culto funcionando normalmente.
O dirigente dizia: vamos ler a Bíblia. Uma senhora da igreja começava a falar em línguas estranhas. Em línguas estranhas, mas não estranha porque era do céu. Era estranha porque era maligna. E o pastor parava. O dirigente da igreja parava. Ficava ali parado, esperando que aquela criatura terminasse de falar aquelas línguas. E depois de muito tempo ele lia. E uma irmã da igreja, um irmão da igreja, começou a orar para saber o que era aquilo. E Deus revelou àquele irmão quem realmente estava operando naquela mulher. E o pastor, no culto seguinte, quando disse: vamos ler a palavra de Deus, a mulher começou a falar lá na língua dela, língua demoníaca, estranha, demoníaca. O irmão levantou-se, chegou onde estava o pastor, foi um homem sábio, e disse ao pastor, perguntou ao pastor: o senhor me autoriza eu ir ali onde está aquela mulher, expulsar aquele demônio? O pastor olhou para o irmão e disse: irmão, o senhor está querendo blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, irmão? Que é isso, irmão? É Deus na vida daquela mulher. Pastor, o senhor me autoriza eu expulsar o demônio que está se manifestando naquela vida daquela forma? O pastor viu a firmeza do irmão e disse: o irmão vá por sua conta, eu não boto minha mão. O irmão foi, chegou lá, quando chegou, botou a mão na cabeça da mulher, ela falando na tal língua, ela caiu endemoniada, e ele expulsou o demônio daquela senhora, e nunca mais aquela mulher perturbou o culto com aquelas línguas estranhas mesmo, e não eram estranhas porque eram do céu, eram de demônio. Então, irmãos, quando o crente tem a maturidade, pastor, mas eu ainda não tenho. A Bíblia diz: peça a Deus. Quem tem falta de sabedoria, Tiago nos recomenda isso, lá no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 4. Quem tem falta de sabedoria, peça a quem? Ao pastor? Peça a Deus, que dá. E aí, Tiago ainda diz: e não lança em rosto, quer dizer, não fica passando na cara que lhe deu sabedoria. Certo? Examine tudo, retém o que foi bom. Paulo começou a evangelizar a Europa pela cidade de Filipos, igreja que estudamos uma lição a respeito dela agora há pouco na escola dominical. E Paulo, quando começou a evangelizar com seus companheiros, no centro daquela cidade, possivelmente na praça pública principal da cidade, tinha uma senhora, uma jovem, diz a Bíblia, jovem, não é? Que era escrava, e aquela mulher dava lucro aos seus senhores, diz a Bíblia, em Atos 16, adivinhando o futuro do povo. Adivinhando. O povo fazia fila para aquela mulher endemoniada adivinhar. Não é? E Paulo passou, não mexeu com o demônio dela. Podia ter ido lá expulsar, mas Deus não o autorizou. Paulo passou para lá, passou para cá, evangelizando, e ela lá. Mas ela deixou lá os clientes dela e saiu acompanhando os missionários, dizendo: esses homens nos anunciam o caminho de Deus, o caminho da salvação. Ela mentiu ou falou a verdade, igreja? Ela falou a verdade. A verdade que saiu, a palavra, a afirmação que saiu da boca dela era a verdade, porém a fonte era falsa, era espúria, era demoníaca, ela era maligna. Quando aparentemente o demônio se alia aos missionários, não é? Ratificando o trabalho do Senhor que eles estavam fazendo naquela cidade, ele queria, o propósito era enganar Paulo. Enganar. Qual é o propósito do maligno, igreja? Se não enganar. Enganar. Jesus disse que quando o anticristo se manifestar, ele vai enganar. Aliás, o espírito do anticristo se manifestar, o espírito do anticristo, não é o anticristo, o espírito dele se manifestar, vai enganar, se possível, até quem? Os escolhidos. Todo irmão sabe disso, todo irmão sabe desse texto. Se possível,
Se ele achar uma brecha, se ele achar oportunidade, ele vai enganar até os escolhidos. E João vai dizer na sua primeira carta que o espírito do anticristo já está no mundo. E está agindo aí, irmão. E está agindo. Está agindo na televisão, está agindo no rádio, nas ruas, nas revistas, nos jornais, na internet e nos púlpitos de muitas igrejas que aparentemente pregam o evangelho, mas quando você faz o que Paulo recomenda, examina, quando você vai investigar, você descobre que não é o verdadeiro evangelho. Então, aquela jovem saiu acompanhando Paulo e seus companheiros e gritando para todo mundo ouvir. Esses homens nos anunciam o caminho da salvação. Paulo podia ter dito, graças a Deus, até essa moça que tem esse espírito ruim nela, está apoiando nosso trabalho. E crente tem negócio com trevas, irmãos. E crente tem negócio com demônio, com Satanás, com essas coisas ruins das trevas, irmão. O crente, o negócio dele é com Deus. O negócio do crente é com o Senhor Jesus. Se você não conhecer a procedência da pessoa, não se engane não. Não se engane. Se alguém chegar para você, você é uma benção, pastor Jorge. Pastor Jorge não, já é mestre. Marido, você é uma benção. E o diabo não chega só com tentação de sexo, de dinheiro, disso, daquilo, não. Não pense que ele só chega com isso, não. Não é elogio que alguém possa lhe fazer, está a seta inflamada do inferno. Você termina de dar um testemunho, ou cantar um hino, ou solar um hino, ou fazer um trabalho espiritual para o Senhor, e alguém logo chega, presbítero Fábio, você é uma bênção de Deus. Tu é um instrumento, Deus tem te usado. Não é uma coisa boa para se ouvir? É ou não é, igreja? É uma coisa boa. Mas eu já vi pessoas caírem da graça por causa de palavras dessa natureza. Palavras, afirmações que vêm inflamadas do inferno para o coração, e a pessoa recebe aquilo, se exalta, se ensoberbece, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a exaltação a queda. Certo? E o inimigo sabe disso. Lá fora, irmãos, o mundo vive atrás de elogios, sim ou não? As pessoas vivem, o crente vive correndo. Crente que tem espírito de discernimento na vida, que sabe discernir as fontes, ele vive fugindo de elogio. Não é que nós não podemos elogiar nossos irmãos. Não é que você não pode elogiar sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo, seu pastor, seu presbítero, seja lá quem for. Pode. Mas examine a estrutura da pessoa primeiro, se ela pode receber aquela coroa. Se aquele elogio não vai ser uma coroa, não vai ser uma seta. Eu tinha muito o que dizer nessa área, pena que o horário não dá. Examine tudo. A moça disse, esses homens nos anunciam o caminho da salvação, isso várias vezes, até que Paulo disse, agora basta. E voltando-se para ela, expulsou o demônio que nela estava falando. E a moça perdeu o tal do dom. O dom que ela ganhava dinheiro para os patrões. Perdeu, porque o demônio que fazia ela adivinhar foi embora. Por isso que Paulo vai parar naquela prisão, e ele canta meia-noite e ora lá preso. Tudo foi por conta daquela libertação, daquela jovem pitonisa, uma jovem que adivinhava. Glória a Deus. Precisamos ter, o que, irmãos? Espírito de discernimento. Jesus falava para os seus discípulos nos últimos momentos que antecederam a cruz, e ele dizia assim em um daqueles pontos da sua fala:
eu vou ser crucificado. A crucificação não iniciou-se a partir de Jesus, não. Já havia crucificação muito antes de Jesus nascer. Os persas, se eu não estou equivocado, foram os primeiros a fazer uso da cruz como flagelo para pessoas condenadas à morte. Na época de Jesus, todos os dias morriam pessoas condenadas à morte por crucificação. Era uma coisa natural. Quando Jesus disse assim, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, Pedro se arrepiou e disse assim, como é a história, meu mestre? O Senhor de forma alguma. Pedro disse uma coisa certa ou uma coisa errada? Humanamente falando, vamos lá. Se você soubesse que seu amigo ia morrer, você ia fazer alguma coisa para ele não morrer, ou você dizia, pode morrer, fica à vontade. O que é que você faria? Você ia tentar impedir seu amigo de morrer. Foi isso que passou na cabeça de Pedro. Pedro não conseguiu conceber essa ideia, irmão Elias, de o seu grande amigo, seu mestre Jesus, como um criminoso, ser condenado à morte de cruz. Ele disse, não, Senhor, não. Quando Pedro falou isso, Jesus não viu Pedro. Quem foi que Jesus viu? Satanás. Jesus não foi dizer assim, muito obrigado, Pedro, pelo seu sentimento de solidariedade, você é um amigão, bata aqui como faz os jovens. Não. Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus. Vá para trás de mim, arreda-te de mim. Glória a Deus. Pedro não ficou com raiva, Pedro não se desviou, Pedro não se rebelou contra o seu mestre, porque Jesus, Pedro, estava naquele momento sendo boca de Satanás para tirar Jesus do foco, porque para o mundo Jesus morrer na cruz foi apenas mais um criminoso, apenas que estaria morrendo na cruz, mas para o Senhor Jesus e para o Pai, não. Aquela morte foi, aquela morte não foi uma mera morte, um acontecimento sem sentido. Aquilo ali foi o maior acontecimento da história da humanidade, a morte de Jesus na cruz do Calvário para obter a minha salvação, a tua salvação, e nós só estamos hoje nesta igreja testificando que somos salvos pela misericórdia de Deus, porque o Senhor Jesus lá na cruz morreu, mas o adversário não queria, ele não queria. E enquanto ele pôde, ele tentou Jesus para descer daquela cruz. Estão lembrados daquele ladrão? De um dos ladrões? Se tu és o Cristo, permaneça na cruz. Não foi assim? Teste bíblico, vamos lá. Se tu fores o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Glória a Deus. Aquele ladrão não estava dizendo uma coisa boa para Jesus? Estava. Ora, Jesus sabia que era o Filho de Deus. Quando foram prender ele lá no horto do Getsemane, que Pedro tira a espada, Jesus disse, Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, eu pediria e meu pai mandaria quantas legiões de anjos? 12. Quantos anjos então? Uma legião tem 6.000. Quantos anjos chegariam para acudir o mestre? 72.000. Ora, um anjo só, no passado tinha matado 185.000, se chegasse a 72.000, acabava com Jerusalém. Guarda a tua espada, Pedro. Ele também podia descer da cruz. Ele podia. Mas ele tinha isso aí. Ele sabia ouvir, ele sabia discernir e só guardava o que era bom. Faça isso também. Façamos isso. Se alguém chegar para você, eu tenho uma revelação, eu tenho uma palavra de Deus para lhe dar, e você diz, olha irmão, antes de você me dizer essa revelação, ou me dar esta palavra de Deus, eu quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, depois que você falar, eu vou examinar
Vou analisar a sua mensagem. Segundo, se não for de Deus, não me diga, porque eu não vou aceitar. Pronto, já travou aí. Mas tem gente que gosta. Tem gente que faz frevo. Tem gente que vai atrás. Tem gente que traz para dentro de casa. Depois está embaraçado com problema espiritual. Enfim, mas vamos adiante. Vamos adiante, porque tem mais terreno para a gente pisar nele. Olha aqui o versículo 22. 22, vamos lá. Vamos até 9 horas esse verso 22. Leiam aí, por favor. Aqui a coisa fica mais séria ainda. Abstende-vos de quê? De toda, não é de alguma. Quero o que Paulo queria dizer aqui. Vamos ver esse mesmo texto em outras traduções, ou versões da Bíblia. Na NVI diz assim: afastem-se de toda forma de mal. A palavra aparência é substituída pela palavra forma, não é? Na Almeida 21 diz: evitai tudo que é mal. Na edição pastoral, que é uma versão católica da Bíblia, fiquem longe de toda espécie de mal. Fiquem longe, se afastem disso aí, do mal. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: e evitem todo tipo de mal. E na Almeida atualizada diz: abstende-vos de toda forma de mal. Aqui, abstende-vos aparece, mas a palavra aparência dali não aparece na versão atualizada. O sentido é o mesmo, não vai interferir nada. Glória a Deus. Como cristãos, irmãos, nós não podemos evitar todos os tipos de males, porque vivemos em um mundo pecaminoso. Concorda comigo? Vivemos em um mundo pecaminoso. Você sai de casa, o pecado já está aí na porta lhe esperando. Mas dentro de casa, quando você está lá. Um pastor, não da Assembleia de Deus, mas eu achei interessante a atitude dele. Pegou um vídeo, não sabe, no período do carnaval, a Rede Globo, né? Para divulgar o carnaval, passa uma jovem morena, nua, literalmente nua, dançando, para quem quiser ver. Aí o pastor pegou aquele vídeo, disse: irmão, nós vamos passar, eu vou passar um vídeo para vocês agora. Aí botou no telão a morena, dentro da igreja. Aí os irmãos se escandalizaram, ficaram horrorizados. O pastor, quando terminou de passar o vídeo, o pastor disse assim: eu vi a cara de vocês e vi também as críticas que vocês me fizeram. Vocês se arripunaram com esse vídeo aí, porque eu passei na igreja, não foi? E ele passa todo dia, o dia todo na casa de vocês, vocês não se arripunam. Por quê? Por quê? Por quê? O pastor foi ousado na sua iniciativa? Foi. Eu não faria isso, não farei nunca. Mas o propósito que ele queria era chocar as pessoas no sentido positivo e conseguiu. Se não pode passar um vídeo daquele na igreja, porque o lugar é consagrado, e a sua casa não é consagrada? Seu quarto não é consagrado? Sua cama não é consagrada? Seus olhos não são consagrados? Vivemos em um mundo pecaminoso. O pecado está fora de casa, mas hoje também dentro. Se não tivermos cuidado e vigilância, ele chega, entra e fica. E pior do que a televisão é a internet. Pior do que a televisão é a internet. Porque a televisão, as novelas mais ousadas e mundanas, elas passam depois, elas começam, acho que depois das 10. Os filmes imorais é lá para a madrugada. Mas a internet não. Qualquer hora. É só um clique. E o que tem de jovens
cristãos com a mente contaminada com aquilo que se chama de pornografia, homens casados, mulheres e moças. Eu falo no contexto geral, não estou me dirigindo especificamente aos senhores e às senhoras que me escutam aqui e na internet, mas se porventura tem alguém aqui que anda acompanhando essas coisas, a palavra se enquadra perfeitamente. Então, o que tem de pessoas cristãs com a mente contaminada, que não consegue mais orar, que não consegue mais louvar a Deus, que não consegue mais olhar para a pessoa do sexo oposto, porque já não consegue ver mais aquela pessoa vestida de roupa, já vê aquela pessoa despida diante dela. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: afastem-se de toda forma de mal, afaste de toda forma de mal. A internet é um mal. A internet é o que, igreja? Um mal. Colocar uma televisão no quarto do seu filho, da sua filha. Você está colocando uma fonte, um grande mal dentro do quarto do seu filho, da sua filha. Colocar um computador com internet no quarto do seu filho, da sua filha, você está colocando mal lá pertinho dele. Deixar uma amiguinha descrente vir, passar horas e horas trancada no quarto da sua filhinha, do seu filhinho, do seu adolescente, da sua adolescente, trancada lá os dois. Na internet. Não, ela veio para estudar. Ela veio para estudar. Não, ele veio para estudar. Tem um trabalho, a gente formou uma parceria aí e a gente está estudando. Quando menos você esperar, você está com uma pessoa problemática dentro de sua casa. Que nem aparenta. Nem aparenta. Eu cheguei anteontem, em uma loja aqui no centro da cidade, loja esta que a maioria das funcionárias é crente. Estava lá uma senhora aflita, funcionária, já há quase 60 anos, uma filha de 14 anos, há 30 dias atrás conheceu pelo Facebook um moço. Esse moço fez um convite para ela fugir com ele e ela não contou a história. Foi embora. O pai militar, o pai dela, filha única, foi para a escola, para o colégio, e na hora de voltar do colégio, o pai esperou, não chegou, foi no colégio, não veio hoje, saiu procurando tal, resultado, 2 dias fora de casa, na companhia desse elemento, que ela conheceu no Facebook, ela com 14 e ele com 17 anos. A mãe dele disse: eu nunca soube nada. Ele chegou com ela aqui, ela disse que estava grávida dele, 2 meses. Eu disse: fica aí, para eu descobrir quem é a sua família. A mãe nunca tinha visto ela. Ele já tinha sido expulso do colégio, a mãe não sabia, mas todos os dias ele saía com os livros para o colégio. Já tinha sido expulso há muito tempo. Os adultos, muitas vezes, a mãe se afasta do mal. A mãe cristã diz: eu não vou assistir essas novelas, essas misérias, não. Assistir, não. O pai diz: eu também não vou. E homem assiste novela? Assiste. Tem homem que é viciado em novela mais do que mulher. Eu atendi há tempos atrás um irmão daqui, ele disse: eu estou com a vida espiritual arruinada. E o que é que há, irmão? Televisão. Mas o irmão gosta tanto assim de filme? Não, não é filme não. É novela. Como é a história, irmão? Novela. Novela. Minha mulher não gosta muito de novela, agora eu sou fascinado, pastor. Esporadicamente ele aparece aqui no culto, eu o vejo daqui e lamento a situação dele. Mas os pais sabem, porque são maduros, os pais cristãos sabem afastar-se do mal, da aparência do mal.
não acessa sites imorais na internet, não assiste programação imoral na televisão. No entanto, bota o computador do filho, da filha lá no quarto, bota a televisão lá no quarto, com canal a cabo, né? TV a cabo, não é isso? TV a cabo lá, para dar o melhor ao seu filho, para dar o melhor à sua filha, não é? E o melhor é o pior. O melhor é o pior. Glória a Deus. Afastem-se de toda forma de mal. Escute, irmãos, o ímpio, para ele é natural todas as coisas. Sim ou não? Sim. Natural. Todas as coisas para o ímpio é normal. Inclusive aquele que vê na internet, aquele que vê na televisão, no cinema, tudo é normal. Mas para o crente, nem tudo é normal. O crente tem uma mente sensível, porque o crente é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos ver isso na próxima semana, nos versículos que virão. O crente é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que ofende, que fere a consciência espiritual do crente, ele sente imediatamente. Quando ele acaba de acessar um vídeo, um site imoral, indecente, a consciência dele está. Quando ele acaba de assistir um filme imoral, ou na TV, ou locado, ou comprado, a consciência dele está. É o Espírito de Deus que habita nele. Você é os olhos do Espírito Santo. O que é que nós somos? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não tem corpo, ele é um espírito, mas ele habita num corpo. No corpo de quem ele habita? Nossa. Então, a boca do Espírito Santo é a minha boca. Os ouvidos do Espírito Santo são os meus ouvidos. Os olhos do Espírito Santo são os meus olhos. O Espírito Santo interage nesse mundo por mim, através de cada um de nós. Então, quando nós paramos diante de qualquer coisa, seja na forma tecnológica, lá na televisão, na internet, seja passando por nós na rua, seja tendo um contato mais próximo conosco, é o Espírito Santo ali que também o Espírito Santo que também ali está presente, está vendo tudo, está acompanhando tudo. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, nos livrar da aparência do mal. Agora você percebe, você já parou para pensar nesses versículos? Eu fico deitado e enquanto o sono não chega, eu fico pensando na Bíblia. Nem todas as vezes não, viu, irmão? Nem todas as vezes. Tem vezes que eu não penso na Bíblia não. Porque tem muita coisa para pensar também, não só tem a Bíblia. Mas tem hora que eu paro, deitado antes do sono chegar, e fico pensando na palavra de Deus. Aí começam a aparecer diante de minha mente textos da Bíblia. E esse texto aparece muito. E eu já meditei muito, alta madrugada, nesse texto. E uma das vezes eu questionei assim, por que é que Paulo não diz, abstende-vos de todo o mal, mas ele diz, de toda a aparência. O que é aparência ainda não pode não ser a realidade. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Sim. Aquilo que aparenta ser, pode realmente ainda não ser. Eu posso estar enganado. Aí alguém poderia dizer, Paulo radicalizou, quando ele diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Peraí, Paulo, que é isso? A gente vive no mundo. Para que ser radical desse jeito? Aquilo que nem a gente tem certeza que é mal, a gente já tem que se abster, evitar. É isso mesmo, meu irmão. Paulo vai responder para você. Foi isso que o Espírito Santo me inspirou a escrever. Glória a Deus. Sabe por que Paulo recomenda, aconselha a evitar a aparência? Para nós vermos a gravidade
do que é o mal. O mal aí representa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na Bíblia, a palavra do Senhor. Então, aquilo que aparentemente é mal, eu não vou nem me aproximar, porque se eu evitar a aparência, no mal eu não chegarei. Amém, irmãos? No mal não chegarei. Glória a Deus. Eu vou passando na frente da casa lotérica e vejo lá, Mega Sena acumulada, 500 milhões de reais para ser sorteado. Ao invés de passar, eu entro e vou tomar informações e vou me inteirar como é isso aí, tá? Eu nunca joguei na Mega Sena, mas eu vou pelo menos tomar informações. Aí me dão informação todinha direitinho, aí eu vejo que é fácil apostar na Mega Sena, e eu digo que quem sabe eu faço uma fezinha, e essa fezinha vira uma fezona, e eu ganho esses 500 milhões de reais, vou ser um dos mais ricos do Brasil. Glória a Deus. Vou passando na frente de um cinema, e está lá os cartazes dos filmes, sozinho. E o crente tem a ver o que com cinema? Tem a ver o que com cinema? Eu não quero nem saber se aqui alguém gosta de cinema, estou nem aí. Se vira se você gosta. O que o crente tem a ver com cinema? Não, eu não gosto de cinema. Mas para e fica lá, olhando. Esse filme ali é bom. Se eu pudesse, eu ia assistir. Glória a Deus. Muita coisa em casa mesmo passa. No Recife, um irmão, eu conheci a esposa dele. Não conheci ele, conheci a esposa dele. Escute, para concluirmos. Ele era presbítero da igreja do Recife. Era dirigente de uma reunião de oração em um grande templo nosso lá, que era frequentado. Era tipo um ciclo de oração, mas não era ciclo de oração, era uma reunião de oração que foi criada, e ele era o dirigente. E Deus usava poderosamente aquele presbítero naquela reunião de oração. Gente de toda a capital do Recife ia para aquela reunião de oração. E ele muito equilibrado. Todos os dias, quando ele ia para o trabalho, ele passava na frente de um cinema que tem lá no Recife, que só passa filmes pornográficos. Todos os dias ele passava na calçada para ir para o trabalho. E ele começou a passar e parava. Começou a parar e olhar os filmes. E ia embora. Ali era o mal ou era a aparência do mal? Era a aparência. Passava, parava. É aquela história que você pega o controle da televisão e fica passando, chega num filme, você fica ali. Não, só dá uma olhadinha. Não dá uma olhadinha coisa nenhuma. Fica ali. Eu conheço, já tratei de pessoas que me disseram: pastor, eu me viciei em filmes pornográficos, porque eu parava só para dar uma olhadinha. Eu estou com um estudo em casa que afirma, cientistas britânicos, agora há pouco esse estudo, foi uma pesquisa científica, um estudo científico, fizeram ressonância magnética, é isso? Ressonância magnética? Em 12 homens viciados em pornografia, e em 12 homens viciados em drogas, crack, LSD, drogas. 12 homens viciados em drogas, 12 homens viciados em pornografia. Eles fizeram as imagens do cérebro dessas pessoas, estimulando os viciados em pornografia a ver, no momento do exame, filmes pornográficos, e os viciados em droga, usarem droga no momento do exame. E as imagens que a ressonância magnética detectou é que o cérebro de ambos os grupos sente o mesmo, mostraram que sentiram o mesmo prazer que a droga causa no viciado, a pornografia também causa no viciado em pornografia. E os cientistas chegaram à conclusão que a pornografia vicia e é um mal quase que incurável, tanto quanto a droga. Certo? Então o irmão parava. Aí depois, um certo dia, ele entrou.
Quando ele entrou, coincidentemente ou providencialmente, eu não acredito muito em coincidência, não. Não deu azar, não. Até porque crente não tem negócio de azar, né, irmão? Alguém crê em azar aqui? Quando ele entrou, ia passando um irmão da igreja onde ele congregava, lá do outro lado da calçada, aí parou, ficou de longe olhando. Ele entrou, comprou o bilhete, ficou lá. Aí o irmão pegou o celular, ligou para a igreja sede, falou com o pastor lá, o secretário da igreja, pastor Júnior. Pastor Júnior, presbítero fulano de tal, acabou de entrar aqui no cinema tal. Ele disse, fica, aí o pastor disse, fica aí que eu vou mandar 2 pastores aguardar ele sair. Quando saiu, o irmão e 2 pastores na porta lá do cinema. Aí perguntaram a ele, irmão, o que é que o senhor foi fazer aí dentro? Aí ele também não negou e disse, eu assisti o filme. O pastor presidente quer falar com o senhor. Foi com os irmãos, foi disciplinado e nunca mais retornou ao presbitério da igreja. Se ele tivesse se livrado da aparência do mal, ele não tinha caído no pecado, ele não tinha caído no mal. É aquela história, um homem casado que só vive cercado de mocinhas, beijoqueiro, gosta de tirar foto agarrado, gosta de dar carona às mocinhas. Isso é o mal ou é a aparência do mal? É o que, irmão? É a aparência. A aparência do mal. A aparência do mal. Vamos ler de novo, irmãos? Abstende, vamos lá? Quando você se abstém de toda aparência do mal, você tem condições de levantar a cabeça diante de Deus e diante de todo mundo. Porque mesmo que alguém se levante contra você, lhe acusando de qualquer coisa, sua consciência está tranquila. Glória a Deus. Não é? Eu recomendo sempre, se você, irmão, chegar na casa de uma família para visitar, e o dono da casa não tiver, só tiver a dona, não entre, não. Não entre. Só está a dona da casa. Ah, eu vou esperar o irmão aqui. Não entre, não. E a irmã, não deixa entrar. Não deixa entrar. Cuidado com os beijinhos sociais. Tem gente que gosta de beijo social. E tem gente que dá 3, né? Que o terceiro é para casar. Ainda diz assim, né? Não, o terceiro é para casar. Um dia alguém chegou para minha primeira esposa e disse assim: ninguém sente o cheiro do perfume do pastor. Foi a primeira esposa, não foi essa. Vou dizer a primeira, viu, mesmo? Porque quem não sabe, eu já fui viúva. A primeira esposa morreu. Porque tem gente aqui que não sabe, né? Pode pensar que o pastor trocou de esposa, né? Então, eu já fui viúvo, já fui casado, já morreu, e eu casei com essa joia aqui que Deus me deu. Então, veja bem. Aí, a esposa veio e me disse: fulana de tal, era uma jovem da igreja, muito simpática, muito direita. A moça era uma moça de bom testemunho. E ela disse, naturalmente, mas estão lembrados que eu disse que uma palavra pode vir como uma seta. E ela veio me dizer: a esposa, compre um perfume bom. Por quê? Porque fulana disse que ninguém sente o cheiro do seu perfume, você usa, que eu sei que você usa. Eu disse: ela não sente, não, graças a Deus. Graças a Deus.
vou continuar comprando a mesma marca de perfume que é para ninguém sentir. Não é, irmão? Porque depois sente o cheiro do perfume, quer dar um cheiro no pastor. Quer dar um cheiro no pastor. Não? Cheirar. Se livre da aparência do mal. O tecido que dá para fazer uma saia de 1 palmo de comprimento, se você comprar mais uns 2 palmos a mais, você faz uma saia de uma moça crente e de uma mulher crente. Você se livra da aparência. Não é? Se livra da aparência do mal. Olha, pastor, eu passei um rapaz assim, um irmão, disse uma piada comigo. Claro, minha irmã, você com essa roupa aí. Você com essa roupa. A moça crente, a mulher crente é orientada a usar roupa decente. Glória a Jesus. Não é, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. Hoje não dá para dar glória a Deus só para abrir a boca mesmo, né? Só dá para abrir a boca hoje. Glória a Jesus. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Nós temos muitos exemplos para citar. Muitos exemplos para citar. Certo? Muitos exemplos. Por exemplo, o crente se converte. Antes dele se converter, ele tinha aquele barzinho dentro de casa. Quem é que tem barzinho aqui dentro? Aquele barzinho que ornamenta. Alguém tem? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Mas antes de se converter, tinha o barzinho lá. Aí lá tem o uísque, tem a vodka, tem o vinho, tem não sei mais o que, 51, 52, 53, um bocado de coisa lá. Aí se converte. Aí diz assim, mas esse barzinho eu tenho ele há tanto tempo. Eu cheguei na casa de um irmão, na Ponta Verde, num apartamento, ele me chamou lá, não é daqui, nem é da Assembleia de Deus. Quando eu cheguei, que ele abriu a porta, que eu entrei, a primeira coisa que eu me deparei foi com o quê? Com o barzinho. Aí ele ficou todo assim, sem jeito, isso aqui é só para enfeitar. Como ele não era minha ovelha, eu também não me senti no direito de dizer o que eu queria, o que eu quis dizer a ele. Ele dizia assim, isso aqui não é para enfeitar só não, irmão. Isso aqui também é para lhe tentar. Lhe tentar. Porque numa noite de frio, quem gosta de beber, eu vou beber uma lapadinha só para esquentar. Quando é tempo de verão, eu vou tomar essa lapada que é para criar coragem de tomar banho, ou de comer, ou sei lá o quê. Se não tem o bar, já se livrou do mal, sim ou não? Não é assim, irmão? Se livrou da aparência do mal, tirou o mal, não é? É crente em Jesus, aceitou Jesus, mas minha bisavó deu para minha avó, que deu para minha mãe, que deu para mim, a imagem de São Francisco que eu tenho guardada lá. E você tem mais nada a ver com São Francisco, não? Joga fora São Francisco. Porque tem pessoas que aceitam e dizem assim, eu agora sou crente, eu não vou jogar fora, mas vou dar a minha comadre, a minha vizinha, toma, mas guarda para a senhora, vai dar o mal para os outros, não é? E assim são muitas e muitas e muitas coisas que são apenas a aparência, mas que se nós não atentarmos para o conselho que Paulo nos dá na palavra, a gente chega ao mal. Primeiro é a aparência, primeiro é um piscar de olhos, primeiro é um bilhetinho, primeiro é o número do celular. Eu fui com Dona Elisângela lá num hospital psiquiátrico aqui. Ela foi atender, para quem não sabe, é psicóloga. Ela foi atender lá um moço, estava internado, não está. Aí fui com ela, né? Vamos lá. Ela entrou para o consultório para atender e eu fiquei cá no corredor. Irmão, surgiu tanta da mulher. E chegou uma para mim, uma jovem, doente, irmão. Chegou uma para mim e disse, como é seu nome? Aí eu disse, tem telefone? Eu disse, tenho. Tem cartão? Ó, que doidinha evoluída.
Tem cartão? Me deu, eu disse, tenho não. Me dê o seu cartão de telefone, que depois eu quero dar uma ligada para você com um olhar sensual, tá? Eu disse depois para a dona Elisângela, não vou mais lá, você vai só. Não vou mais lá. Quero saber do negócio não. Doidinha, mas cheia de mal intenção. Mas o pior, irmão, é quando não são mais doidas. O pior é quando são as inteligentes, viu? Quando são as sadias e maldosas. Aí tem gente que diz assim, eu tenho um sangue doce. Tem sangue doce não, falta caráter. Falta caráter. Falta boa intenção, falta temor de Deus na vida. Eu já vi homens, mulheres, eu tenho sangue doce para atrair gente para mim. Nada de sangue doce, você não é diabético. Só quem tem sangue doce é diabético. Só o diabético que tem sangue doce. O que falta, irmãos, vocês riem, porque dá para rir mesmo, eu reconheço, mas a coisa é séria. O que falta na vida de muitas pessoas que servem a Deus, é seguir isso aqui. Seguir isso aqui, abstende-vos, se afaste, evite a aparência. Se você evitar a aparência, se você não der a carona, você dá a carona a primeira vez, aí a pessoa gostou, da próxima, ela não vai nem esperar que você ofereça, ela já vai pedir. Um irmão, obreiro, diácono, presbítero da igreja, onde trabalhei, em um lugar onde trabalhei, ele ia o caminho dele, aí viu a vizinha com a filhinha lá, ele para onde você vai? Vizinha dele. Eu vou para o centro. Entra aqui, vou lhe levar. Quando ela entrou, aí ela disse, sim, eu tenho um sonho para te contar. Sonhei contigo. Foi, como é que foi o sonho? Aí ela contou o sonho. Foi a desgraça daquele moço, o sonho que ela, a carona que ele ofereceu e o sonho que ela contou para ele. Foi uma luta, eu enfrentei uma luta terrível com duas famílias a ponto de se estragarem. Certo? Evite a aparência do mal. Você é um homem crente, casado, solteiro, vai no seu carro, alguém pede para você parar, para cada carona, você pode até parar por educação. Vai para onde? Eu na faculdade, muitas vezes tive que mudar a rota. Mentir não, mudar a rota. As jovens lá, pastor, todo mundo me chamava de pastor. Vocês sabem que a faculdade onde eu estudei, até hoje eu tenho boa reputação lá. Até hoje, pela graça de Deus. O irmão sabe que eles, quando querem fazer estágio, eles vêm para onde? Vêm para aqui, não vem? Eu deixei lá meu nome. Lá estuda o Renato, lá estuda Joás. Ou já parou? Já encerrou, não foi o curso? Mas estudou há 5 anos lá. Eu acho que você ouviu falar alguma coisa de mim lá. O Renato também deve ter ouvido falar alguma coisa de mim. Certo? Então, quando terminava a aula, 10 e pouca, várias chegavam, mulheres, moças. Pastor, o senhor vai para onde? Meninas que moravam no interior, outras que tinham que pegar ônibus em pontos distantes. O senhor vai para onde? Como eu já sabia onde todas elas moravam, eu inventava uma rota diferente. Ela dizia, o senhor vai passar na Praça Centenária? Não, eu vou para o Bebedouro. Aí tinha que ir para não mentir. Descia pelo Bebedouro para ir para casa, para não mentir, para a história ficar certa. Não, eu vou pelo Bebedouro. E assim, ó, despedei. Mas tem cabrinha que fica como um cãozinho, cachorrinho. É uma comparação feia, né, irmão? Mas Jazinho falou com aquela mulher, que não era lisa, sabe quando cachorrinho? Oi, Fábio. Mas tem homem que não, homem cristão, homem casado, que não pode ver carne na frente dele, não, que fica com o rabinho, ó, balançando, se lambendo, e depois está atolado no buraco. Falta o que, irmãos? Abstendo-vos de toda. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.
Não deu para você falar em línguas estranhas hoje. Mas deu para você se achar nessa mensagem? Amém, irmãos? Aqui não tem ninguém livre, não. Sou eu, pastor, e todos vocês. Todos nós. A palavra é para todos. Em nome de Jesus.